Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Millennials Hoteleiros. O meu nome é Fernanda Chiama e com muito prazer que eu falo bem-vindos novamente para todos vocês. Aqui é um espaço seguro onde a gente vai abordar todos os temas e desafios da carreira na hotelaria, no turismo e na indústria da hospitalidade para você profissional que pertence à geração milênio. Mas se você não é um milênio, por favor, não vá embora. Você é mais do que bem-vindo. Fica aqui com a gente porque a gente vai ter trocas das mais diversas. Então, todos são bem-vindos. Hoje, a minha co-host é uma pessoa maravilhosa que eu tô encantadíssima em ter trazido. É a Mariana Mello. Mari, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado esse convite. Eu não acreditei, eu não sabia que eu tava com tanta bala na agulha. Ah, Fê, mentira! Pra poder trazer você. Então, eu acho que vai ser muito legal, muito bacana. E, pessoal, o tema de hoje, a Mari é a pessoa certa para falar sobre isso, que é sobre estourar a bolha, né? Ali a sua bolha e ser dono da sua carreira. Mari, então, primeiro de tudo, começa se apresentando, claro. Tá? Fala um pouquinho de você. Você começou ali no turismo. Sim. E hoje você não tá no turismo, você não tá na hotelaria, você não tá na hospitalidade. Você tá numa coisa muito diferente, Sim. Mas... Foi a base de tudo, né? Eu devo muito a tudo que eu aprendi. Bem, gente, muito obrigada pelo convite. Não tenho nem palavras para agradecer, Fê. Muito obrigada pela confiança. Uhum. E eu nunca iria negar um convite seu. Nunca, obrigada. Jamais. Você é incrível, uma profissional incrível que eu tive o prazer de trabalhar um pouquinho. Obrigada. E, de verdade, muito obrigada pelo convite. Bem, eu literalmente comecei minha carreira no turismo porque eu fiz faculdade de turismo no Instituto Federal. Gente, eu entrei na faculdade em 2002. Faz 21 anos que eu entrei na faculdade. Olha, eu tô velha. Mas eu ainda sou millennial, eu juro. Eu tô no limite ali dos millennials, ainda sou millennial. Estudei, meu primeiro estágio foi com alimentos e bebidas. Eu trabalhei no Outback Steakhouse, aquele restaurante que hoje é uma rede. Mas quando eu entrei, só tinham 5 Outbacks no Brasil. Eu entrei no 5, lá no BZ05, que chama do Anália Franco, ali no bairro Tatuapé, que é onde eu moro. E eu trabalhei por 4 anos ali. Então, eu fiz o meu estágio abrindo porta, sendo hostess, organizando fila de espera, recebendo os clientes, fiz tantas amizades, sou tão grata. E quando eu me formei, depois de 2 anos que eu entrei, eu fui convidada para participar de um processo seletivo para ser o que eles chamam de Key Employee, que é como se fosse um subgerente. Fiz o processo, passei e fiquei mais 2 anos. Depois disso, Cara, eu trabalhava 14, 15 horas por dia, tava num ritmo de trabalho muito intenso. Eu tinha 20 e poucos anos, eu tive meu primeiro burnout, muito jovem. E aí eu decidi, com todo o dinheiro que eu ganhei, investir no meu idioma, que eu já estava trabalhando, mas faltava realmente aquela fluência, aquele toque final. E eu fiz intercâmbio em Londres, e foi a melhor escolha que eu fiz. Eu saí do Outback, fui fazer um intercâmbio. Delícia. E lá eu conheci algumas pessoas que me indicariam para o próximo trabalho. E eu comecei, a partir de então, depois da WTM, que é aquela feira importante que tem em Londres, eu comecei a trabalhar com ecoturismo. E eu trabalhei com ecoturismo nos próximos 7 anos. E eu trabalhei tanto na parte de vendas, quanto na parte de formatação dos produtos. Então, eu não só tinha que vender muito bem aquilo que eu estava, né, me propondo a vender, mas chegou um momento que eu comecei a negociar com todos os fornecedores e também vender e treinar agentes de viagens. Olha que interessante. Então, foi maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecer mais de 20 países, eu conheci praticamente todos os estados do Brasil, fui em destinos que eu tenho certeza que muitos brasileiros nunca ouviram falar. E ecoturismo no Brasil É tudo, né? É tudo, porque aqui é assim... Tem tudo. Literalmente, tá pronto. Tá pronto o negócio. Temos excelentes fornecedores, acreditem, excelentes lodges, hotéis preparados para receber esse público. Então, o Brasil acho que as pessoas não têm ideia do tamanho da potencialidade. E as paisagens que a gente encontra no Brasil só tem aqui. Eu tenho muito orgulho de dizer, sabe, Fê, que eu apresentei destinos como Fernando de Noronha, Lençóis Maranhenses, Bonito, para muitas e muitas operadoras na Europa que nunca haviam ouvido falar sobre isso. O que eles me diziam é assim, nossa, eu não sabia que o Brasil também tem isso. Eles vendiam Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro,
quando muito cidades históricas de Minas Gerais e só. Então, quando a gente chega apresentando o portfólio cheio, Pantanal, Fernando de Noronha, Amazônia, os 3 ecossistemas do Mato Grosso, Mata Atlântica aqui de São Paulo, né, o caminho entre São Paulo e Rio, eles enlouqueciam. Então, foi um período de muito, muito, muito aprendizado. E eu também trabalhei com o oposto, de preparar destinos, desenvolver destinos para o público brasileiro. Então, por exemplo, eu fui para a África, eu fiquei quase 40 dias na África desenvolvendo roteiros para o público brasileiro. Conheci diversos países. E lá explicando para os fornecedores africanos, olha, os brasileiros são muito mimados. Mimadíssimos. Tem muitas peculiaridades. Sensíveis. Se não sorrir, Muito. você já tratou mal. E assim, o brasileiro gosta de ser literalmente levado no colo e eles querem chegar no aeroporto e ver uma plaquinha com o nome deles. É brasileiro isso. É o sonho. É um barato. É o sonho vendido na sessão da tarde, né? O chofer com uma plaquinha. É o sonho deles. É o sonho, e né? eles querem isso. Então, tive que explicar isso pra eles, porque os africanos, mas por quê? É muito caro. Se eles virem por conta, é mais barato. Não importa, as pessoas não têm. A maioria, hoje é diferente, né? Mas na época que eu trabalhava 20 anos atrás, muitas pessoas não tinham a fluência do idioma. Né? Então, isso era um ponto de barreira, mas enfim. E aí, depois, olha que engraçado, foi em 2012, eu recebi uma proposta totalmente inusitada para trabalhar numa OTA, que é uma Online Travel Agent, pequenininha, que na época chamava Viajanete. Eu lembro que eu entrei, era uma quarta, quinta-feira que eu fui fazer entrevista, e eu vi O turismo é muito formal, né? O turismo, a hotelaria é sempre muito formal. É verdade. Eu lembro que eu ia trabalhar feito uma boneca nas minhas reuniões com hotéis, com companhias aéreas, etc. Blazer sempre, né? Sempre, saltinho, toda a cocota. Eu lembro na faculdade, gente. Né? Valia 1 ponto da média final a forma que a gente se vestia. Verdade. Gente, 1 ponto da média final é muita coisa. É muita coisa. Então era assim, enquanto todo mundo tava chegando de Havaiana, usando um tênis legal, você tava ali com 17, 18, 19 anos, super quadrado, super arrumada. Mas eu não vou reclamar não, que eu gostava, eu me sentia uma alta executiva. Tô indo pra uma reunião. Nada, tava indo pra faculdade. Somente. E aí, eu lembro, Fê, que eu cheguei num ambiente ali na Paulista, na época, olha como faz tempo. Cara, eu vi pessoas trabalhando de jeans e nem era sexta-feira, sabe? Eu fui recebida com uma informalidade, foi o primeiro contato que eu tive com uma startup. E eu lembro que eu fiz a conversa com os fundadores, com o Bob, com o Alex na época, e foi super bacana a conversa. E foi muito engraçado, porque eu saí de um mercado em que eu trabalhava com viagens de alta complexidade, ecoturismo, luxo, uma logística rebuscada, pro varejão. Porque ali o que vendia? Passagem aérea, hotelaria, tudo separado. O que importa é preço, competitividade e, muito importante, vendas online. Então, foi na Viajanete em que eu tive a minha primeira oportunidade de descobrir às vezes o varejo era a primeira digital. Viagem, né? É igual quando a gente fala do primeiro imóvel, Minha Casa Minha Vida. Não é mais um imóvel, não é um imóvel para investimento, é a realização de um sonho. Então, muitas das vezes no varejo, a viagem ela é a realização do sonho. Eu vou para Nova York porque eu sonhei desde tal idade, depois de ver um filme e é sonho, Sim. É esforço, é planejamento, porque não é... Vou ali em Nova York comprar uma bolsa, não. As OTAs democratizaram, de fato, o turismo como um todo, a aquisição, a possibilidade de você adquirir um serviço parcelado em 12 vezes, 18 vezes. Isso é mérito das OTAs. E ali, eu montava pacotes de viagens, lembro em parceria com uma operadora, e eu também redistribuía, além do site da Viajanete, também no Clicon, que era um site de compras coletivas. Olha que engraçado, dos primórdios. Olha como eu sou velha. Não se preocupa, que eu sou também, porque eu também lembro do Clicon. E aí eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, na Viajanete, e aí veio um convite do Clicon para ir para lá, eles estavam transformando aquele site, aquele modelo de negócio numa OTA, porque foi o segmento de turismo onde eles tiveram os maiores revenues, eles tiveram realmente a maior penetração do mercado. Eu lembro que eu cheguei no Clicon e eles tinham uma base de clientes tão robusta que eu não tinha visto isso em nenhuma operadora de turismo até então. Muito robusta, comunicação leve, as coisas realmente fluíam. Eles tinham dinheiro que eles eram do Mosaico, que era um grupo de investimento de internet das organizações Globo, para você ter ideia.
Então, eu trabalhei no Clicon nesse período, e depois de um ano e pouquinho, eles tiveram uma grande transformação no modelo de negócio, a Mosaico revendeu, voltou para o fundador e tal, e foi nesse interim que eu recebi o convite da CVC para trabalhar no que eles chamavam de departamento digital, de produtos digitais. Então, foi uma época Já como uma reação também, né? Totalmente, Fê. Viajanet, esse pessoal veio aí estourando ali, ó, estourando a bolha, incomodando, fazendo diferente, fazendo resultado e fazendo barulho, incomodando. Aí, o que acontece? Como sempre no setor, reage, né? Reação. Nunca age, ele nunca age, ele reage. Exato. E foi para isso que eu entrei no CVC. Uau, pra eu entrei você reagir. Exato. Para ser o início, né, claro, de um grande projeto. Sim. Que era liderado, tinham várias lideranças tomando conta disso, e eu entrei para cuidar de um pedacinho que até então chamava-se produtos digitais, que eram produtos para serem negociados para distribuição online. Era basicamente isso. Bem, quando eu entrei, depois logo que eu entrei, teve uma nova reformulação, e aí o meu departamento cuidou da parte de sudeste aqui de São Paulo, aqui do Brasil. Por quê? Porque eles perceberam que a maior parte desse tipo de produto tinha uma aderência aqui. Cara, e foi muito engraçado, Fê, porque nesse processo, eu lembro que a gente fez as primeiras integrações com os channel managers da CVC. Quando eu entrei, era tudo manual. Você entrava, tinha um mar de gente, assim, trabalhando, imputando todas as tarifas na mão. Na mão. Quem é do turismo conhece o Sistur. Dentro do Sistur, eu falei assim, meu Deus, mas precisam de integrações. Porque assim como as companhias aéreas, a hotelaria estava migrando para as tarifas dinâmicas, para revenue management. Lógico! Nossa, era uma ordem que natural. Ficar subindo e descendo na mão. Não dá. E aí, mas a CVC sempre teve muito poder de barganha, muito poder de compra. Então, no Nordeste, em alguns destinos do Brasil, até justificava você ter todo esse poder. Mas quando você entra no Nordeste, especialmente hotelaria corporativa, gente, isso não existe. Então, sim, me lembro das primeiras reuniões com uma empresa, um channel manager, para a gente fazer as primeiras integrações, os primeiros testes e as primeiras broncas das franquias. Porque eu lembro que uma franquia me ligou e falou assim, Mariana, olha, eu fiz uma cotação para um cliente, ele voltou no dia seguinte com a esposa dele para fechar, só que a tarifa estava diferente. Dá para você voltar? E aí foi com a primeira vez que eu disse para uma loja, eu falei, olha, a partir de agora, a hotelaria do Sudeste da CVC, ela é conectada. Ela é dinâmica. Ela é dinâmica. Assim como as passagens aéreas são, não existe eu ligar para a companhia aérea e pedir para ela fazer aquele preço, a hotelaria também não. Meu Deus, Fê... Eu imagino. Não, eu sei como é até hoje, com a consciência que os clientes já têm que os valores oscilam. Ainda tem problema. Ainda tem problema. Exato. Entendeu? De virar e na verdade, isso para o negócio é ótimo. Porque assim, aproveite a oportunidade, cliente. Exatamente. Aproveite a oportunidade. Compre agora, porque agora está disponível. Nós somos uma compra de oportunidade também. Sim. Né? Sim. A gente tá falando de movimentação de muitas pessoas. Então, assim, se você demora, às vezes é a mesma coisa que muitas outras coisas. Um carro, talvez. Exato, é a oportunidade daquele momento. Basear, sei lá, é tipo a cotação do dólar, entendeu? É verdade. Mas é isso mesmo. Gente, a mesma coisa que é o preço da banana na feira, né? Toda semana sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. É a mesma Tem que coisa. aproveitar. Tem que aproveitar. Então, Fê, eu lembro que eu vivi esse movimento, essa transformação na CVC, esse início de transformação, e também quando a CVC começou a adquirir uma série de empresas e aí se transformou na CVC Corp. E aí ela comprou, a primeira compra, eu lembro que eu entrei, deu 15 dias, ela comprou a Submarino Viagens. Depois ela comprou a Trend, poderosíssima Trend. Sim. Comprou a Rextour, perdão, acho que a Rextour foi antes. Depois ela comprou a Esfera, depois ela comprou a Experimento, depois ela foi comprando outras empresas. Então eu estava lá na CVC quando tudo isso aconteceu. Inclusive, quando a equipe da Trend chegou e a gente começou a ter acesso, né? Porque a gente estava, antes da Trend chegar, a gente fazia as negociações corporativas para a Rextour.
E a Rextur começou a aparecer no retrovisor da Trend. E a própria Trend falou, opa, o que a Rextur tá fazendo? Porque a CVC comprou a Rextur e era a minha equipe, né, cuidando, a minha equipe, a da Débora Popitz, na época que era diretora, a gente correndo atrás e dizendo pro mercado, oi, a CVC tá aqui agora como Rextur e a gente quer negociar. E os próprios hoteleiros olhavam pra gente e falavam, sério? Mas vocês sabem negociar? É aquela coisa, eu né? não vou pôr nada no Sistur. Não, e é assim, nossa, vocês estão indo na vanguarda, por quê, né? Tem muito isso, né? Nossa, por que vocês estão... Vocês estão fazendo Vocês estão aqui? indo? Por que vocês estão indo? Por que você, CVC, tá vindo me pedir um preço tá corporativo? acontecendo? Foi isso. E foi muito engraçado, porque a gente realmente começou, não a incomodar. Não chegou a isso, mas a Trend, eles me contam, que eles me contavam, né? Tipo, ó, a gente começou a perceber um movimento e começou a ver que sim, vocês estavam chegando e vindo forte. E quando eles chegaram, poxa, foi muito legal, porque a gente uniu forças realmente, e o departamento, eu fiquei lá até 2018. Cara, a gente conseguiu ano a ano duplicar, triplicar o faturamento daquele departamento. Foi realmente uma experiência maravilhosa, Fê. Mas terminando de contar a minha experiência, tá acabando, tá, gente? Já tô terminando. Não, tá magnífico aqui, Tá eu indo. tô... Não, é importante até eu contar um pouquinho para as pessoas entenderem meu background, né? Claro. E tudo mais. Bem, depois de quase 4 anos trabalhando ali na CVC, eu recebi um convite de uma pessoa que eu conheci na época que eu trabalhava no Viajanet, que é o Alexandre Moshe. Ele assumiu como country manager aqui da Decolar e ele me convidou para ser head de vendas da Decolar no Brasil. Uau. Então, eu saí da CVC, eu cuidava de produtos, de sourcing, e fui pro departamento de vendas. E muita gente na época perguntou, mas por que vendas, Mari? Eu falei, gente, eu sempre fui de vendas. Pelo amor de Deus, eu sempre fui de vendas. Desde o início da minha carreira, eu vendia Brasil, né, pros estrangeiros, e aí eu comecei a vender o mundo para os brasileiros. E por mais que você trabalhe em produtos, em sourcing, você tá vendendo aquele teu produto, seja para uma agência, seja uma operadora, até para um cliente. Eu treinava agentes de viagem, e às vezes os próprios agentes de viagem falavam, Mari, vem comigo numa venda. Então, às vezes eu ia na frente, cara a cara com o cliente, olha, acabei de voltar do Quênia, eu sei o que vocês... Desenhei um roteiro aqui para vocês que tá maravilhoso. Então, essa transição, na verdade, nunca aconteceu, porque eu sempre atuei em vendas. E mesmo na CVC negociando, cara, eu tinha que dizer para as pessoas que a CVC agora vinha forte, por exemplo, no online e também no corporativo. Era uma venda. Quando você vende um produto, um serviço... Tudo bem, as pessoas já associam com venda, mas às vezes você tem que entender que você, às vezes, vende ideia. Exato. Você vende inovação, você vende projeto, você vende uma filosofia. Então, isso é no dia a dia. Se você está propagando algo, se você está tentando conscientizar, você está vendendo aquilo. Exato. Pode não ter uma troca monetária, mas não deixa de ser uma venda. Perfeito, você falou tudo. Não deixa de ser uma venda. Exatamente, não deixa de ser uma venda. Comunicação, é exatamente isso. E foi muito legal, porque, gente, Decolar é gigantesca aqui no Brasil, uma venda absolutamente gigante, de bilhões. Só olhar os relatórios de capital aberto, podem olhar os relatórios, sabe o que eu tô dizendo, é realmente muito grande. E, cara, foi espetacular, porque a gente conseguiu criar um calendário de vendas para o mercado brasileiro, que antes era regido pela Argentina. Então, a gente trouxe uma tropicalização da estratégia aqui para o Brasil. Fizemos uma série de ações fantásticas. Cresceu muito as vendas aqui do Brasil. Uau. Isso até a pandemia. Aí aqui a gente entra no outro capítulo, porque é nesse momento, caro telespectador, que a gente vai furar a bolha. Exatamente. Foi aí. E a pandemia é muito engraçado, porque muita gente fala assim, ai, pandemia é jornal velho, né? Ai, já é tema batido. Mas assim, não é tema batido para muitos setores. Não é. Né? Não é. E principalmente para hotelaria e para turismo. Porque a gente foi o mais afetado. Sim. Mas... o culpado não é a pandemia. Não. É que a gente vai falar. Vamos falar. A pandemia veio e estragou tudo. Não é verdade. Até quando eu converso, né, tô em entrevistas de emprego mesmo, quando eu converso com pessoas, trocando ideias e tal, aqui inicia um capítulo à parte, porque aqui eu estouro a bolha, não foi pelo amor, porque até então... Cara, eu trabalhava, mesmo dentro da indústria de hospitalidade, eu permeei muitas áreas. Sim. Né? Mas uma coisa que me facilitou a minha vida em fazer a transição para outras áreas, Fê, foi porque eu estava sempre muito antenada com o que estava acontecendo. Em 2015, uma coisa que me ajudou muitíssimo foi a minha atuação no LinkedIn.
rede social maravilhosa de Sim. networking e tal. Por quê? Eu lembro que eu estava numa reunião na própria CVC, e eu sempre li muito, eu sempre fui muito curiosa, e tem relatórios de grandes instituições de turismo global que faz Sim. revelações e traz insights e estudos e pesquisas e etc. Eu sempre fui muito curiosa, sempre li muito. E eu me lembro de chegar em algumas reuniões na CVC com esses dados muito frescos na cabeça. Falei, gente, acabei de ler um relatório da Skift que falava sobre isso, isso e isso. Então, a tendência na Europa é essa. Provavelmente isso vai chegar na América Latina e etc. E aí, um amigo meu, Rodrigo Vaz, um beijo, falou, como é que você sabe disso? Porque eu leio. Ele, cara, por que você não escreve sobre isso? Poxa, eu também queria saber, ter acesso a isso, né? Pô, de repente você pode escrever isso em português, fazer uma tradução, colocar sua opinião. E eu disse, cara, Pode ser. vamos começar. E foi muito, assim, eu morro de vergonha dos meus primeiros textos, Fê, morro de vergonha. Mas assim, eles estão lá, contam a minha história e tá tudo bem. E fiz alguns rabiscos antes e tal, bem, mas tá tudo lá. E eu comecei a escrever, e comecei a escrever, e comecei a escrever. E aquilo começou a ampliar meu networking, eu comecei a ter contato com pessoas de outras áreas, além da hotelaria, além do turismo, além da indústria de hospitalidade, que tinham pessoas que falam, nossa, que bacana isso. E assim, escrever, quando a gente fala de escrever, principalmente de LinkedIn, escrever numa posição de compartilhar. E não o que acontece muitas vezes em mídia especializada, você escreve partindo de uma parte de referência, autoridade e técnica, né? Então, eu acho que isso é muito importante deixar claro, porque quando a escrita por compartilhar, e o LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa para isso, porque é aí que a sua rede aumenta. Porque aí você se torna realmente interessante. Você não tá dizendo, eu sei disso. Não, são dados. Eu vi isso. São pesquisas. É aquela coisa que você fazia. Eu vi isso numa pesquisa X. Gente, tô contando pra vocês. Quem tá esperto, se liga. Pois é. E eu sempre fazia aquelas perguntas assim, gente, e no Brasil, como que será? E outras coisas que eu também fazia bastante, pegava, de repente, relatórios do varejo, e tentava aplicar aquilo ao turismo. E no turismo, alguma tendência do mercado que estava acontecendo, o que será que isso vai acontecer no turismo? E tentava trazer esse exercício, esse raciocínio, trazer um pouquinho de tudo aquilo que estava acontecendo no mercado. Isso expandiu muito a minha rede de contatos, mas eu juro, foi de uma forma muito orgânica. Porque também foi muito fora da curva, eu acredito, Marta, porque de verdade, essa coisa de trazer lembrava. Coisa de fora não é uma... Infelizmente, não é uma coisa comum na nossa área, e principalmente na nossa geração. Sim. Eu falo que o millennial é aquela geração... Os millennials, é aquela geração, assim, da expectativa versus a realidade. Então, a gente tá aí... E a pandemia foi um sacode, principalmente pra nossa geração. Porque a gente, lá atrás, na faculdade... A gente foi projetado para um mundo. Total. Eu entrei na faculdade. A grande promessa era: o turismo e a hotelaria vai ser a profissão do futuro. Do futuro, eu também. Copa do Mundo vai mudar tudo. Olha, foi um aprendizado, mas não mudou muita coisa, não. Então, e assim, pensa, você se projeta durante anos, carreira e tudo mais, e você vive aquilo, porque tem promessas, tem teorias acadêmicas, mídia especializada, dizendo, vá nessa direção. E o mundo se comporta em outra direção, e você fala, ai, não entendi o porquê. Mas aí a gente começa a ver que por que a gente não entendeu? Porque a gente não viu o que estava fora. Da bolha. A gente não viu, é igual você vai puxando, essa coisa de, no turismo. Como é que vai ser? Eu falo que é muito engraçado que, gente... De tudo que eu vejo, de tudo que eu falo, assim, eu tô sempre fazendo links na minha cabeça. É uma coisa maluca. Isso é característica da geração millennial. A gente vai fazendo link. Aí você fala assim, ai, nossa, fui ali no consultório e ganhei uma bala, suponhamos. Poxa, se a gente fizesse isso no hotel? Então, são coisas que agregam, mas poucas pessoas têm essa coisa de puxar. Então, quem faz, e faz com vontade, acaba se destacando.
Olha, Fê, eu sou muito grata a tudo que eu colhi. Até hoje eu colho no LinkedIn. Depois a gente fala um pouquinho mais da atualidade, mas hoje eu sou LinkedIn Creator do segmento de varejo. Tipo, transcendi total, mas voltando um pouquinho, até para explicar como que foi a transição, quando todos esses artigos, opiniões e etc., me permitiu ter muitas conexões novas, né? Fiz palestras, por exemplo, na WTM, eu me tornei speaker da Decolar naquela ocasião, então todas as vezes que tinha que representar a Decolar em um determinado evento, alguma coisa, Mari, vai lá. Isso me abriu muitas portas, muitas portas. Quando veio a pandemia e eu fui desligada, eu e toda a minha equipe, em maio de 2020, cara, eu perguntei, e agora? E agora? Porque não foi só, poxa, eu perdi uma grande oportunidade numa grande empresa, mas a gente sabe que o mercado estava completamente retraído. Não tinha vaga, pelo contrário. Eu ligava para os meus amigos, eles falavam, Mari, a gente está aqui esperando o próximo corte. Não tem a menor chance de ter qualquer tipo de contratação. Talvez amanhã seja eu. Tipo, cara, Mari, me conta o que você vai fazer. Porque eu também quero saber, porque aqui eu tô na corda bamba. Foi o que eu mais ouvi dos meus amigos, quando eu ligava e falava, poxa, acabei de ser desligada da Decolar, e todo mundo, Mari, pelo amor de Deus, se você foi desligada, quem sou eu? Sabe? Tipo, pelo amor de Deus, o que você vai fazer? Eu falei, cara, eu também não sei o que eu vou fazer. E é igual você falou, não é um problema da empresa, não é uma empresa que quebrou. A gente fala de todo um setor, um ecossistema. E aí você tem demissões em massa, em cadeia, e é uma coisa assim, junto com o vírus e toda a loucura que o mundo tava vivendo, você fala, uau, e agora? Lascou. Deu ruim. Aí você fala, poxa, eu devia ter estudado marketing. Né? Eu devia ter estudado tecnologia, alguma coisa assim. Né? E você repensa tudo que você fez, tudo que você estudou, e você começa a se questionar como um profissional. Tudo. Aí você fala, eu sou um profissional sem valor. Eu não sirvo mais pro mercado. É muito doido ter assim, óbvio, né? Você se culpa, você pergunta por quê. Fala, gente, pelo amor de Deus, você tá no meio de uma pandemia. É natural que isso fosse acontecer. Tanto que acho que 60%, 70% de toda a mão de obra aqui da Decolar acabou sendo desligada, e eles focaram nas áreas essenciais de operações, por exemplo, para cuidar do cliente, atendimento ao cliente, reembolsos e tudo aquilo. Pois é, e como que foi essa reinvenção? Como eu tinha um número grande de seguidores ali no LinkedIn, comecei a ficar muito de olho, porque ao mesmo tempo que estava tendo essa retração, as startups começaram a emergir. Porque mudou, teve uma nova dinâmica no meio, muitos investimentos, todo mundo se digitalizando. Então, as startups que estavam com essa proposta de digitalização, de mudança, elas, na verdade, receberam um combustível gigantesco justamente no meio da pandemia. Uau. Foi a hora delas. Foi o momento. E, cara, fiz uma publicação dizendo que eu tinha acabado de sair, que eu estava disponível no mercado. E foram as indicações, Mari, olha isso daqui, até que eu cheguei numa vaga que estava aberta para a head de vendas na época de uma empresa do segmento imobiliário. Me candidatei, mandei aquele e-mail, né, que é pelo próprio LinkedIn, para diretora da vaga, diretora de RH daquela empresa, e me apresentei. Oi, tudo bem? Acabou de acontecer, expliquei um pouquinho, apesar de eu ter atuado sempre na área de hospitalidade, mas eu trabalho com serviços, tenho expertise na distribuição online por conta da Decolar, do Clicon lá atrás e etc. Meio que eu li o que eles estavam precisando e me vendi dizendo, olha, eu tenho experiência exatamente nisso que você precisa. Eu agrego. E aí eles me chamaram para uma entrevista. Aproveita que eu tô disponível que eu agrego. Exato. Aproveita que eu tô disponível que eu agrego. Mas assim, né? Venha logo. Pensa rápido, é sim ou não. E aí eu lembro que eu fiz todas as entrevistas, passei, entrei e tipo, foi, primeira experiência fora da bolha. E isso que é engraçado, e eu acho que é o grande recado que a gente quer passar aqui para as pessoas. Por mais que a gente ache que são segmentos diferentes, mas eu utilizei 90% de tudo que eu aprendi no segmento de hospitalidade. Pelo contrário, eu trouxe muitas teorias e muitas boas práticas do mercado de hospitalidade para esse setor imobiliário, tanto na arte de receber, por exemplo, na hora de fazer um evento, era tudo híbrido, como é que a gente vai fazer as pessoas se sentirem acolhidas. Eu lembro que a gente deu treinamentos Ai, desculpa, esqueci a palavra. Lê, depois você corta isso. Eu sempre esqueço essa palavra.
Para pessoas que vendem imóveis, como é que chama? Corretores. Corretores, vamos lá. Eu lembro. Eu lembro que a gente fez treinamentos para corretores de imóveis que nunca haviam vendido, nunca haviam alugado imóveis, eles só haviam vendido imóveis. Eu lembro que a gente fez um treinamento online para toda essa força de vendas, dizendo, olha, a gente também pode alugar imóveis com preços justos, a gente remodelou toda a parte de comissionamento para que fosse atrativo. Isso vem da onde? Da hotelaria. Isso vem dos incentivos. Nós conseguimos fazer, por exemplo, parcerias com imobiliárias, ajudando essas imobiliárias a se digitalizarem, utilizando os acordos que eu fazia, por exemplo, na CVC, os rapéis, lembra? Que a gente fazia aquela questão, olha, vem aqui, se você bater essa meta, eu consigo te dar um comissionamento maior. Então, tudo isso corroborou muito para que essa ação dentro dessa empresa do segmento imobiliário fosse bem sucedido. Depois dessa empresa, eu trabalhei numa fintech. Olha isso, quando você vai pensar na vida que uma pessoa que fez turismo na faculdade... Aí vai para uma fintech. Vai para uma fintech, cara... E assim, vai para uma fintech, eu acho que é muito importante ressaltar que você tá fazendo todas essas transições sendo a profissional que você sempre foi. Sempre foi. Né? Tipo assim, e aí eu parei, não gostei... Estudei tudo de novo, você foi assim, você foi agregando conhecimento e foi transitando, agregando conhecimento. E é bacana falar isso sobre transição, que eu acho que às vezes quando a gente pensa em transição, a pessoa pensa, abandonei um e fui pro outro. Então, vamos trocar assim, é uma fusão. Exato. Você vai agregando o que eu tenho com o que você tem. Você me deu, agora o que eu tenho, o que o outro me ensinou, com o que eu vou adquirir com o outro, e você vai fundindo, Perfeito. você vai fundindo. E isso é estourar a bolha, né? Isso é estourar a bolha. Então, poxa, que doida, saí do imobiliário, mas tá bom, tava ainda trazendo ali o conceito de hospitalidade, e você vai para uma fintech. Pois é. E assim... E nessa fintech, o que você deu pra essa fintech? Cara, eu entrei na caruda. Eu literalmente me candidatei para uma vaga no LinkedIn. Não tive indicação, eu não tive nada. Foi na raça. Eu entrei, me candidatei, uma vaga de head de vendas. Eles me ligaram, contei da minha experiência deles, sempre focada em serviços. Eles queriam estruturar um departamento de vendas B2B. E... acho que eles pediram para eu montar um case, um pitch de vendas, como é que eu estruturaria aquilo. E como nós temos, imagina, toda uma destreza de negociação dentro da indústria de hospitalidade, quando eu cheguei e apresentei a metodologia, como que eu faria, apresentação, pitch, etc., eles falaram, eu nunca vi nada disso. Falei, porque vocês nunca trabalharam com alguém, né, que trabalhou com hospitalidade. Exatamente. A gente é diferenciado. Fê. A gente é diferenciado. Nós temos... Não é arrogância. Não. Eu acho que é uma característica que eu acho que muitos não veem em si mesmo. O quanto o hoteleiro ele é diferenciado, mas... Eu não tô falando de, tipo assim, consegui atender 200 hóspedes de telefone ao mesmo tempo. Não é isso. É diferenciado enquanto é um profissional versátil. Muito. É uma loucura. Você lida, assim, com infinitas situações. E você... Quando você cai, às vezes, em situações que parecem para muitos complexos, você fala, tá emocionado por quê? Só isso. Verdade, acho que né? todo mundo... Você reage com mais... naturalidade. Cá entre nós, é mais um dia na nossa vida, né? É mais um dia na nossa vida. Cara, quem nunca pegou um saguão hotel, um check-in lotado, ou muitas vezes dentro da Decolar, por exemplo, deu um problema, uma pane e estourava o televendas. Cara, pra gente, é mais um dia, só mais um dia. Choveu e aeroporto, Fechou. com todos os voos cancelados. Exato. E você ligando pra operações Você e tá tendo que com resolver. 1000 hóspedes que você tem que alocar numa cidade em questão de 1 hora. É mais um dia, porque acho que uma das grandes qualidades das pessoas que trabalham... Procon, né? Mas... Eu falo pro pessoal, você faz... Não, mas assim, você faz isso num país que tem Procon? Depois a gente conversa, né? Você faz isso num país que tem Procon? Porque o Brasil tem Procon. Tem. Então assim, e o brasileiro, ele tem o Procon aqui no coração. Tem. E é uma conquista, tem né? a mãe primeiro, Ainda bem. no coração depois tem o Procon. Concordo. Porque qualquer coisa que acontece, Procon. Nossa, então, quantos processos. então é bem complicado. Sim. As pessoas que trabalham no setor de hospitalidade, seja onde for, conseguem resolver problemas.
conseguem. E assim, consegue sem alterar o batimento cardíaco, porque é mais um dia na nossa vida. E acredite, outros departamentos não têm esse nível de pressão e de volume que a gente já trabalhou. Então, né, muitas pessoas, assim como eu, que trabalharam em grandes empresas, como Decolar, como CVC, que são números gigantescos. Imagina, a CVC embarcava 10 mil clientes todos os dias nessa época. É muita gente. Então, os problemas são gigantescos. E se você não se acostumar nesse dia a dia, você cai duro, né? Então, eu lembro, quando eu apresentei esse case para essa empresa, para essa fintech, eles ficaram, nossa, Mari, como... Primeiro, você fala sorrindo, você vende sorrindo, hospitalidade. Segundo, que clareza na demonstração, quantos clientes a gente já teve que atender na vida, ensinar o beabá, seja o que for. Excelente. Mari, eu lembro que eu desenhei, inclusive, um plano de comissionamento para as pessoas que atingissem as métricas desejadas e etc. E nada mais é do que o que a gente fazia com a hotelaria, o que eu negociava. Incentivar a agência a vender. Exato. Eles, nossa, Mari, que bacana. Vende aqui meu produto, por que não tá saindo esse destino? Exatamente. Tá faltando motivação? Eu vou te dar motivação. Né? Cara, e também uma coisa que eu acho que foi um grande diferencial quando eu cheguei dizendo sobre precificação. Mesmo que a gente trabalhe numa fintech, eu sugeri para eles uma precificação nada mais do que acontece na hotelaria. Ou seja, ter uma oscilação de acordo com a demanda. Se a gente vai trabalhar com esse produto, por que não trabalhar dessa forma? E eu lembro que as pessoas arregalaram os olhos. E eu falei, se você quer ganhar dinheiro com serviços, você precisa entender de precificação. Porque serviços não é algo tabelado. É algo que você pode sim aumentar, diminuir de acordo com a demanda. Eles nunca haviam pensado nisso. E uma fintech nada mais é do que uma vendedora de serviços. Por que não fazer uma otimização aqui dos lucros, aumentar a sua margem, se você trouxer essa metodologia da indústria da hospitalidade? Lembro que a primeira vez que eu propus isso, o time de price me arregalou os olhos, falando, Mariana, me conta isso aqui, porque a gente precisa aumentar essa margem, a gente não sabe como. Parece que, assim, nossa, a gente o mundo se abriu. Descobriu fogo. Pois é. Gente, é o básico da nossa indústria. Sabe, é o básico do básico do básico da nossa indústria. Então, foi muito bacana, mas... Óbvio, essas empresas também no meio da pandemia, e foi no meio da pandemia, elas também se viram obrigadas a abrir as mentes e trazer pessoas de fora para também complementar, porque elas também precisavam achar novas possibilidades e crescer, porque elas tinham recebido muito investimento. Então, não era só queimar o dinheiro por queimar, tinha que dar resultado. Tinha que sobreviver, né, também. Mas as startups nessa época foi uma farra, tá? Sendo super transparente, porque muitas empresas ganharam muito investimento, muito aporte, e muitas se perderam no meio do caminho. Então, eu vi isso com os meus próprios olhos. Tá? Foi realmente muito, muito nítido. Bem, eu fiquei quase um ano nessa fintech, né? Tô terminando, gente, juro. E aí, depois, eu fui trabalhar numa empresa... Olha que legal. Eu fui trabalhar numa empresa de live commerce. Gente, quando na vida eu imaginar que eu ia trabalhar vendendo live commerce. Um fenômeno da China que chegou no Brasil, uma startup que veio trazer pioneira. Cara, um dia uma amiga me ligou e falou, Mari... Conheci uma fundadora de uma startup, eles estão procurando um head de vendas, eu acho que tem tudo a ver com você, você vai agregar muito, vou colocar vocês em contato. E aí conheci as meninas, eram 2 cofundadoras, conheci umas fofas, umas queridas, e aí rolou e trabalhei com elas também. E ali eu descobri uma nova vida, um novo mercado, uma tendência de e-commerce assim completamente nova que está revolucionando o mercado. Já com toda a sua base ali dentro do varejo. Né? Exatamente. E vários segmentos, vários mercados, e aí vem essa tendência nova. E surfando na onda da tendência, aprendendo. E é isso, e aí, gente, ó, isso vai dar resultado. Isso vai dar bom. Isso vai dar bom. E vale ressaltar, Fê, que durante todo esse tempo, entre um emprego e outro, eu nunca parei de publicar. Nunca parei de trazer tendências, de trazer relatórios, de trazer pesquisas para o varejo, e aos poucos eu fui abrindo o meu leque de atuação. Então, antes eu só falava de hospitalidade, de repente eu começo a falar sobre o mercado varejista, eu vou abrindo o leque, a ponto de eu ser convidada para ser LinkedIn do segmento de varejo. E foi no meio disso tudo. E outra coisa importante, eu também prestei, tá certo falar, né? Muitas consultorias para startups.
Eu recebi Uau. convite para ser Startup Mentor de uma empresa que fica em Floripa. Então, tive a oportunidade de conversar e prestar mentoria, por exemplo, para o escritório da XP, que ficava em Floripa. Tive a oportunidade de prestar mentoria para vários executivos de outras fintechs. E sempre trabalhando ali, ó. Trabalhando e sempre tendo um side job. Sempre tendo um plano B, um plano C em mente. Sempre publicando. Foi quando eu recebi o convite da Crehana, que é uma edtech do Peru, que veio para o Brasil para fazer curso online. Eu tenho 2 cursos online. Então, o que eu percebi? E vale ressaltar aqui, que todo o conteúdo, todo o tempo dedicado de produção de conteúdo que eu tive no LinkedIn, ele já foi monetizado. Eu já recebi o retorno disso. Eu prestei várias consultorias, por exemplo, fiz um workshop de storytelling para Nestlé, fiz workshop de storytelling para instituições, para associações de comerciantes de algumas cidades. E tudo isso, o LinkedIn que me abriu as portas. É que é uma monetização indireta. Diferente, mas assim, que eu acho fenomenal. Porque você não precisa decifrar um algoritmo, né? Você fazer ali... Não, você tá monetizando com a tua marca pessoal, com a tua carreira. Porque é isso. Pensa, você tá indo ali pra Floripa, você tá indo pra cima e pra baixo. Esse movimento de estourar a sua bolha é completamente natural. Porque você tá se abrindo, você tá conversando com pessoas novas e coisas novas vão te chamando atenção e você tá indo atrás daquela outra coisa e aquilo vai puxando e vai puxando. É igual a maré, né? E vai puxando e você nem tá sentindo. E você vai. E quando você vai ver, você tá lá no meio do mar. Exato. Porque, e assim, poucas pessoas fazem isso, porque tem sempre um medo, ou tem sempre aquele limitador que fala, não, o assunto é esse? Nada a ver comigo. Tipo, varejo. Nada a ver comigo. Não entendo nada de varejo, não vou usar sobre varejo. Então, assim, sobre, sei lá, finanças, tem nada a ver comigo. Não vou nem procurar saber. Eu tenho vários artigos sobre finanças, você acredita? Acredito. Porque eu estudava, mas nada finanças mais. Não faz parte da vida de todo mundo. Viagem não faz parte da vida de todo mundo. O varejo tá presente na vida de todo mundo. A sua vida é uma vida excluída, onde não tem essa... isso, em nenhum momento você lida com isso, nem consumindo, nem na prestação de serviço indireto. Então, por que você tá se restringindo? Perfeita a sua colocação. Eu acho que eu sempre fui muito Caxias do ponto de vista acadêmico, de não falar besteira, por isso que eu sempre me respaldei muito bem em tudo aquilo que eu publiquei. E nada mais é do que eu transcrever aquilo que eu estava estudando naquele momento. Então, quando eu entrei na indústria financeira, gente, eu fui entender que bicho é esse. E eu tive que ler muito, tive que conversar com muitas pessoas para eu estar a par daquilo que estava acontecendo. E, gente, eu cheguei a prestar consultoria para outras fintechs. Porque quando eu chegava, cara, eu falava, eu não tenho experiência, minha experiência é recente, mas eu já sei disso. Sei que as tendências são essas e essas. As pessoas falavam, Mari, é isso que a gente precisa. E falando de startup, é um movimento bem diferente, porque quando a gente pensa nas grandes corporações, as mais robustas, as mais tradicionais, você vê que para elas buscarem o conselho de alguém, tem que ser uma pessoa com muitos anos. Trabalhou 20 anos na empresa X, 30 anos na empresa tal. Mas já por ser uma coisa do DNA da startup, é assim, se você viu aquela inovação, você testou, você obteve sucesso, se teve resultado, sucesso, bora, isso tá provado. Nas startups é isso. Você pensou, você prototipou, você colocou, rodou, deu resultado? Provado. Exatamente. Provado, é isso. A startup é bem mais dinâmico, bem mercado, mais dinâmico, bem mais dinâmico. Né? E aí, foi... Cara, e tudo isso, eu sou grata ao LinkedIn, Fê, de verdade. Essa possibilidade da gente ser um profissional múltiplo, eu aprendi com o LinkedIn e também eu nunca recusei um convite. Quando chegam, você presta consultoria para empresas? Presto, minha especialidade é vendas e marketing de serviços. Legal, tá, vamos negociar? Vamos, sentava, negociava, às vezes eu fechava
até algumas grandes de 40, 50 horas, outras menores de 6, 8 horas, por exemplo. Eu gostei do seu perfil, gostaria que você desse aula, por exemplo, de vendas digitais. Vamos gravar um curso, você produz esse conteúdo. Eu lembro que para cada curso da Creana, gente, eu dediquei quase um mês do meu tempo para preparar esses cursos, entende? E é maravilhoso, porque o que eu aprendi justamente por esses convites, eu nunca na vida pensei que um dia eu dar uma palestra sobre storytelling. Porque também te coloca na posição, né? De, Pois por exemplo, se você vai ter que fazer aquilo, você fala, tá bom, eu encaro esse desafio. E vou pesquisar, e vou estudar, e eu mergulho mesmo, Fê, eu mergulho mesmo, vou atrás mesmo, leio, assisto, faço o que for possível para eu conseguir falar sobre aquilo. E ter minimamente um convencimento sobre isso. E assim, eu fiz muitas coisas, eu aceitei muitas coisas na minha vida. Ponto que hoje, já chegando nos dias atuais, depois de... Eu fiquei, acho, quase um ano nessa última empresa de live shopping. E foi bárbaro, porque eu aprendi muito, especialmente sobre esse mercado de influenciadores no Brasil, como é importante. E estou super a par, viu, gente? Me contratem, por favor, que eu estou super a par. E convivendo também muito de perto com muitos empreendedores, depois que eu caí nesse universo de startups, 3 anos mergulhada nisso, conversando não só com os gestores, né, os donos das startups que eu trabalhei, mas também os donos das startups que eu prestei algum tipo de consultoria. Ideias múltiplas, né? Múltiplas. Eu fiz, gente... Cara, isso foi nascendo muito devagarinho, algo em mim, dizendo, por que não? Eu conheci tantos empreendedores maravilhosos, assim, admiráveis, inspiradores. Poxa, por que não? E aí começou a crescer dentro de mim. E uma startup, gente, nada mais é que a identificação de um problema. O mercado tem uma dor, o mercado tem esse problema. Qual é a forma mais simples, mais dinâmica que eu consigo resolver esse problema? E hoje eu estou embarcada nesse universo e identifiquei um problema e estou criando uma marca de roupas especiais. Eu estava ontem... Pro pessoal, porque você falou ali nos bastidores e eu achei incrível, E tudo surgiu assim. Eu tenho uma irmã mais velha, a minha irmã mais velha fez uma cirurgia bariátrica, ela perdeu 60 quilos em um ano. A Carol não tinha roupa, ela saiu do manequim 56, 58, hoje ela tá vestindo 40, 42. E durante esse processo todo, a Carol usava roupas de academia, até comentei com você que ela chegou a quase perder um job, ela trabalha com reformas e tal, ela chegou para falar com o cliente olhou para ela e falou, você tá vindo da academia agora? Aí ela falou, não, é que eu tava rodando obras e tal, por isso que eu tô assim, preciso rodar obras mais confortável e tal. O cara falou, bom, porque eu pensei que se você viesse da academia, eu não ia conseguir bancar o seu custo de vida. Pra você ver como roupa é importante, como né, traz um significado. E a minha irmã ficou super constrangida, porque era mentira, ela não tinha vindo da obra. Era a única roupa que servia pra ela mesma. E aí ela me contou sobre isso, eu lembro que ela entrava no meu guarda-roupa, ela falava, não, isso aqui ainda não me serve, Mariana, o que eu vou fazer? Eu não tenho roupa, e eu não quero comprar, porque daqui a um mês eu não vou mais usar isso. E assim, é engraçado que fala assim, parece tão bobo, eu não tenho roupa, né, mas vamos lá, a gente tem que considerar que tem o custo pra roupa nova. Sim. E eu acho que o que mais é complicado no quesito roupa é questão de estilo. A gente não tá falando de moda nem nada, mas, por exemplo, a moda... Né? Você que trabalhou bastante com a indústria da moda, e eu entendo indiretamente, porque atendo clientes dessa indústria, essa coisa sobre as tendências, a referência, a arte, o desejo e tudo mais. Então, assim, eu, Fernanda, hoje eu tenho dificuldade de comprar roupa, não por causa de tamanho, por causa de estilo. Olha. Então, assim, eu não uso cropped. Eu não gosto de cropped em mim. E aí eu falo, ai, que blusa linda, eu vou ver o tamanho cropped. Eu falo, não. E aí você vai vendo, e aí tudo que é fora ali do mais consumido, da massa, do que a gente chama de estilo modinha, né? Que é o que você vê muito desde ali das marcas no Brás até as marcas nas grandes lojas, que é o que tá em tendência, a gente fala de estilo modinha. E aí você fala, meu Deus, isso não combina comigo. Não me encaixo nisso. Pois sabe? Aí chega uma idade, a gente muda de estilo às vezes para acompanhar tendências, para quem gosta.
Só que outras pessoas mudam de estilo de acordo com a sua idade, com a sua maturidade. A sua mudança corporal. A sua mudança corporal. Sim. Então, assim, é complicado você começar a se frustrar por não conseguir comprar roupa. Agora não por causa do tamanho, mas porque aquela roupa que você gosta, aquele vestido lindo, que é o seu estilo, você vai perder porque não cabe. Fê, olha que loucura. Eu fiz um grande estudo de mercado e o que eu descobri é que essas pessoas que estão em processo de emagrecimento, pessoas que têm um corpo maior, que não cabe exatamente no padrão da indústria, elas não escolhem roupas. Não tem como. Elas simplesmente compram o que tem. Elas compram o que dá. Não é aquilo que você falou agora, eu odeio cropped, não serve em mim. Não, você não tá entendendo. Passam-se diversas tendências ao longo da vida dessas pessoas e elas não conseguem aderir nada, porque nada foi feito pensando nelas. E o que a gente está se propondo a fazer agora nada mais é que acompanhar as transformações dos corpos. Tem pessoas, por exemplo, eu engravidei, eu tive meu filho há 6 anos, eu não voltei ao meu peso. Eu não voltei. E tá tudo bem. Por quê? Porque é uma questão de vida, de loucura, de trabalhar. Eu não parei em nenhum momento. Mas você ainda quer usar uma roupa bonita, uma roupa que combine com o seu estilo, que te faça sentir confortável. Exatamente. Porque acima de tudo é sentir confortável. Exato. É só isso. E eu preciso, às vezes, de pequenos ajustes. Eu tenho um quadril mais largo. Eu nunca vesti uma calça e saí andando. Sempre precisava de ajustes. Então, o que nós queremos é trazer dignidade e estilo para pessoas com corpos que estão em transformação e também fora do padrão. Então, nossas roupas, elas vão ter vários tipos de ajustes e acabamentos diferentes para que a pessoa possa escolher aquilo que sirva melhor para ela, que ela se sinta confortável e etc. Então, nada mais é, Fê, do que trazer a resolução de uma dor. E olha que engraçado, ontem eu contratei uma consultoria de moda para poder fazer todo esse trabalho. E teve uma hora que eu parei, assim, né? As meninas que são as estilistas maravilhosas falaram, Mari, a gente vai sair para resolver um problema, mas fica aqui, continua mostrando toda a sua pesquisa e tudo mais. E de repente eu me vi, assim, eu olhei para o lado, olhei para o outro, falei, cara, eu tô num ateliê de moda. Quando na minha vida, Fê, eu imaginei lá no começo que eu iria, né, uma menina sonhadora que também, toda vez que eu falava vou fazer turismo, que começou pensando em acabar, tipo assim, aí essa altura da carreira tá em um cargo específico ou numa coisa específica, e aí a vida, uau. Muda. Eu fiz, gente, como assim? Com meus 20 e poucos anos, eu tava literalmente conhecendo o mundo, desbravando o mundo, trabalhando feito uma louca, cobrindo vários anos todas as feiras da Europa, não tendo vida. Eu lembro que teve um ano, gente, eu saí 8 vezes do Brasil. Eu olhava a mala, eu começava a chorar. Falei, cara, não aguento mais. Eu só quero ficar em casa de televisão. Eu só quero ficar em casa. Não existia nem Netflix, hein? Eu só queria uma sessão da tarde, né? Que era o momento nosso, a sessão da tarde, né? Eu só queria ficar em casa. Eu só queria, cara, não perder mais o aniversário de ninguém. Eu tenho minha irmã gêmea. Eu perdi aniversários meus e comemorar longe. Ela lá comemorando com os nossos amigos e tal. E eu lá sozinha num hotel em Berlim, olhando e falando, puta que pariu. Então, é muito doido isso, né? E o que eu quis dizer, o que eu quero dizer aqui para as pessoas que estão nos ouvindo é, nós somos muito mais do que a gente imagina. Exato. E o grande recado, se é que eu posso, né, trazer um recado para as pessoas cavem as suas oportunidades. Não tenha medo de se jogarem, de desbravar o novo, de entender. Se você tiver conteúdo e você tiver bem embasado, ninguém nunca vai tirar isso de você. E eu acho que é até bom ressaltar assim, Mari, que é uma coisa que é sua, mas muita gente acaba no meio do processo, por vários fatores, não tendo esse empoderamento. Então, a gente observa na sua trajetória que nunca precisou de alguém para vir e falar, Mari, você pode, você Ai, Fê, mas eu tive consegue. Muitos momentos de insegurança, viu? Muito, sempre. Mas, assim, é muito difícil quando a gente não tá a par do nosso potencial, e quando a gente diz a par do nosso potencial, é acreditar mesmo em você e que tudo que você aprendeu até ali é válido, que você pode sim agregar. Isso é você trazer um valor a si próprio. E é você se empoderar como profissional, porque assim, eu vou trazer pra hotelaria, né?
não é uma indústria que empodera o seu próprio profissional. Concordo. Uma das coisas que mais falta, eu estava lendo uma matéria publicada em Portugal, porque Portugal, assim como a indústria em geral, mas Portugal sempre sofreu mais com a parte de mão de obra turística, né, para o setor do turismo e da hospitalidade, mas por vários fatores em Portugal. E ele estava falando que não adiantava fazer qualquer transformação se não entendesse que o setor precisava de dignificação. Que legal. Porque não há dignificação pela parte externa, o hóspede. E é bom a gente falar sobre serviços, porque a gente está falando sobre serviços esse episódio inteiro. Desde ali, você no Outback, até hoje você, na sua própria marca, você está pensando em serviço. Sim. Você está prestando um serviço. Uhum. E o serviço não é... O que tem muito na cabeça da pessoa não é ser serviçal. Não é isso. Não. O prestador de serviço, ele presta um benefício, ele presta uma melhora, ele atende uma dor. E essa dor, ela pode vir de infinitas formas. De infinitas formas. Sim. Então, se a gente está falando disso... por vários fatores culturais, o prestador de serviço no Brasil, ele já não é valorizado. Em Portugal não vai ser diferente, não é mesmo? Porque muita coisa a gente herdou de Portugal, não verdade. é? Então, assim, se não tem a dignificação por parte do hóspede, que já chega no balcão, que já trata mal, que já distrata uma camareira, né? Que eu falo, gente, uma coisa assim que eu observo no setor quanto mais baixo você tá ali na pirâmide, isso em vários setores, mas na hotelaria isso é muito mais escrachado ali nos bastidores. Quanto menos você menos respeito e dignificação você recebe. Você é tratado, sim, com menos dignidade. Às vezes pelo seu cliente, reforçado pela gestão. Porque uma gestão que não defende o seu funcionário, por exemplo, o cliente chegou, ele xingou, ele humilhou, ele passou dos limites, ele soltou os cachorros, chama o gerente. Vem o gerente, dá uma abafada, fala, eu sei, me desculpa. Vou melhorar meu treinamento. Ele não eu vou melhorar meu treinamento, vou capacitar melhor a minha equipe. Isso, você feriu. Você não feriu talvez o cliente, mas você feriu quem tem que tratar bem desse cliente. E aí você vira e fala, aí acabou toda aquela situação, você vira pra aquela pessoa e fala, põe um sorriso no rosto. Nossa, não é? Eu escutei uma frase uma vez, assim... Uma vez não, foram muitas vezes em treinamentos, sobre o quanto a gente tem que ter empatia pelo cliente. Entender que às vezes ele chegou de um voo que atrasou, pegou trânsito, tal. E naquele momento eu questionei assim, eu falei, bem, eu entendo, mas... Porque nunca há um entendimento quando o funcionário, ele sai de casa... Deixa o filho na creche, chorando, vem trabalhar. Ele já veio em pé e apertado e desconfortável no transporte. Ele tem que chegar aqui, ele não tá bem. Às vezes acontece alguma coisa na vida particular dele. Só que ele tem que deixar tudo aquilo de lado e dar o melhor pro outro. Porque o cliente não tem culpa. Então, a gente tá falando de pessoas. Por que o cliente tem que chegar e trazer toda essa carga e descontar na pessoa e falar assim, eu entendo, né? Porque você pegou um avião que seu voo atrasou. E o seu táxi, né? Ali no trânsito. Mas você tá sentado, você tá num táxi. Então, assim, são coisas que não cabem na sociedade de hoje. E é por isso que o setor tem encontrado dificuldade em preencher os seus quadros e vai encontrar muito mais. Isso é uma ótima notícia, viu, Fê? É uma ótima notícia. Aí foi aquilo que a gente tá falando nos bastidores, que a pandemia foi um pé na bunda. Foi. Mas não pense que foi um pé na bunda pro profissional do setor. Foi um pé na bunda pro setor. Porque o profissional saiu forçado, se viu jogado, aí igual naquele seu momento, falou, nossa, não sei o que vai acontecer. Não sei. E aí veio... setor abraçando, fintech, 50% dos meus colegas que migraram para outras áreas foram para tecnologia. Eu tenho um hoteleiro aí que é programador. Maravilhoso. Aí você fala, como que o cara sai de uma formação de humanas ali, prestação de serviço, e ele tem a capacidade de programar? Eu vou falar para você, programar é fácil. É só aprender ali com raça, você aprender, você se dedicar, o programar fica fácil. Depois de tudo que um hoteleiro
vive, de um turismólogo vive, o programar fica fácil. Concordo. Fica fácil. E outra, vamos pensar em horários, né? Com Porque certeza. uma série de pessoas saíram da hotelaria daqueles horários socialmente proibitivos e, de repente, conseguiram migrar para áreas que trabalham de segunda a sexta-feira, das 9 às 18, fora as empresas que ainda possibilitam flexibilidade de horários. Ou seja, esses profissionais, além de mal remunerados, maltratados, foram reabsorvidos por empresas, né? Por indústrias que tinham a questão da humanização muito mais aflorada, tecnologia com muito mais disponibilidade, com salários muito bons, bons benefícios e horários, né, que não eram proibitivos, horários normais, digamos assim. E eu digo mais, Fê, eu acho que a hotelaria, ela acaba sendo, ela tá provando do próprio veneno. Sim. Nesse momento, porque todos os amigos que eu mantenho contato falam, Mari, tá muito difícil de contratar, tá muito difícil, porque as pessoas mais novas, elas não vislumbram, elas não querem isso pra vida delas, elas têm oportunidade. A gente já Muitos observa amigos uma falam geração isso pra mim também. muito mais E uma vez eu dei estudada. uma resposta, ela falou assim, nossa, tá absurdo, as pessoas não querem trabalhar. Eu falei, claro que não. Só porque Nessas condições, não. Só porque a gente caiu no conto do vigário e você quer que o outro caia? Eu falei, você tem que entender que ninguém mais quer isso. Sim. Não é que a pessoa não quer o setor é lindo, é maravilhoso, cheio de potencial. Eu amo o setor da hospitalidade. Gente, depois da pandemia, as pessoas valorizaram mais sair de casa, vivenciar um mundo, ter experiência. Mas assim, você vai julgar uma geração que já entendeu o que é bom, né? Aprendeu com os nossos erros. Que estuda mais do que a gente. Mais. E aí você vai virar e falar que ela só não tem empenho, ela só não tem força de vontade. Não é que ela não tem força de vontade. Não, ela tem É que conscientização. ela sabe que ela não precisa se pôr em posições, se pôr em situações onde só ela sai perdendo. Concordo. E aí eu faço a pergunta. Tá bom, tá difícil contratar, mas o que você tá fazendo diferente? Concordo Porque plenamente. você tá entendendo que a indústria, eu acho que você falou do provar do próprio veneno, mas eu sinto, Mari, que a indústria não aprendeu com a pandemia. Sério? Ela aprendeu com o cliente e como se moldar aos novos comportamentos do cliente. Eu não tenho sentido na indústria mudanças, eu acompanho vagas. Gente, é muito engraçado que eu acompanho vaga de emprego como se fosse jornal. Ótimo, É uma mas coisa muito louca. bom, isso é algo muito bom, Porque viu? eu fico vendo e eu falo, eu quero ver o que a indústria está fazendo, quais os salários, quais são as escalas. Não Você tem faz só um mudado. filtro básico. Ali, hotelaria, turismo, hospitalidade, remoto. Já não Não tem. existe. Híbrido, já não tem. Presencial, tá bom. Todo mundo tá votando presencial, a gente entende. 6x1 ainda, em vagas que não precisam. Então, assim, por que vocês não estão adotando e falando sobre o 5x2? Entendo escala, mas por que não é um 5x2? Por que vocês não estão... O mercado, o profissional deixou muito claro o que fez ele sair. A falta de tempo, as péssimas condições de qualidade de vida no trabalho, Uhum. o que é irônico. Porque o cliente, às vezes, tá dormindo em lençóis egípcios. Maravilhosos. E Né? a pessoa que tá trabalhando E tá se ferrando Tá lá se atrás. ferrando e não tem uma cadeira pra ela, às vezes. Nossa. Né? O cliente tá provando de uma coisa com uma assinatura de um chefe renomado. E você com fome lá servindo a pessoa. E o funcionário tá comendo arroz, feijão e steak Sim. de frango. Então, assim, poxa, é isso que tem que se falar. Só que vem abafando. Uhum. Você vem tentando tapar o sol com a peneira e depois fica assim, ai, a gente tá... Né, a pessoa não quer voltar, E fala assim, às vezes a gente tem vontade de gritar, acorda! Bem, pra mim é muito simples. Mas- O resultado disso é, você não vai ter os melhores talentos. E para você reter os melhores talentos, você tem que dar boas condições. E a gente tem que pensar agora que os jovens, eles têm, principalmente essa geração que tá vindo agora, estudando, vindo para as faculdades, eles estão pensando o seguinte, cara, eles estão competindo com todas as áreas. Tecnologia aí tá batendo na porta com milhões de possibilidades de crescimento de carreira, com valores, possibilidade de você ganhar em dólar, trabalhar de casa. E o que você vai ter é pessoas não qualificadas para trabalhar com isso. Então, aquela nata, as melhores mentes e etc., eles não vão para hotelaria, eles não vão para o turismo. Ou eles vão lá na frente
contratar executivos a peso de ouro, e acontecia muito isso na CVC. Você via executivos de outras áreas vindo a peso de ouro, só que a empresa nunca havia investido realmente na formação dos seus executivos da base. Então você via, era muito discrepante. Então você via um VP, um diretor ganhando 4, 5 vezes mais que o outro nível. Porque você tem que trazer de fora, porque você não forma os seus próprios talentos, você não investe nos seus próprios talentos. Porque não vai ter jeito, Fê. As outras áreas, uma hora, vão querer absorver. Não. E eu ouvi isso de muitas pessoas. Vamos aproveitar os profissionais de hotelaria, porque eles são engajados, educados, vêm com ótimos treinamentos de atendimento ao cliente, melhor do que qualquer outra área. Vamos absorvê-los. E muito bem qualificados academicamente. Sim. Porque, assim, às vezes a pessoa acha que é muito fácil, mas para você que talvez não conheça a hotelaria e o turismo, os cursos são caros. Os cursos de formação são caríssimos. Tem áreas, às vezes, curso de engenharia não chega, às vezes, a mensalidade de uma boa faculdade de hotelaria. Os padrões de educação são sempre parametrizados com internacionais, né? Então, é sempre aquela comparativa. Porque isso é uma vantagem do setor? Porque é um setor muito internacional. E regulamentado, né? Nesse ponto de vista. Regulamentado. Então, assim, o profissional hoteleiro, ele tem aquela coisa. Ele é hoteleiro aqui. Se ele quiser... Eu fiz processos seletivos uns anos atrás para ir pra China. Você tá pronta. Eu tô pronta. Sim. A minha qualificação aqui no Brasil, vale o meu diploma, ela vale. E eu tava ali, competindo de pé igual com galerinha que estudou em Lyon, na Cornell, Lausanne. Entendeu? E assim, vagas maravilhosas, propostas maravilhosas, porque tem toda, né, também a questão do Oriente e Ocidente e tudo mais, porque o jeito de fazer hotelaria é diferente nos dois por uma questão cultural. Então, o que a gente observa é isso, sabe, Não Mari? aproveitam esses talentos. Não aproveitam. E as falando pessoas se frustram. Muito, porque aí fica sempre aquelas pessoas em cima. Pois é. E você não consegue subir. Sabe uma curiosidade? Diga. Desculpa te cortar. Imagina. Mas eu sempre quis revenue management. Sério? Sempre, é uma gente. Eu sempre delícia. quis revenue. Quando o revenue era uma coisa assim, muito, muito fora da curva no Brasil. Eu falei, nossa, que coisa maneiríssima, que legal. O profissional de revenue, ele tava assim, num patamar untouchable. Tipo assim, intocável. E não havia, há anos atrás no Brasil, cursos. E os poucos cursos que você encontrava fora, caríssimos. Eu lembro de um curso... Lembra da Cornell? Da Cornell, que era $3.000. Eu falei, querido... Ou então cursos esporádicos aqui no Brasil, de assim, formação de 3 dias, R$2.000. Como que você dá R$2.000 se nem às vezes o meu salário naquela época, o meu salário não era R$2.000, naquela época eu ganhava R$1.300. Como você vai pagar um curso de formação? Como eu vou pagar um curso de formação? Você tem que ser apadrinhado. Sim. Gente, tem coisa mais, assim, acho que mais limitadora do que você ser apadrinhado? Você precisar ser apadrinhado, porque ser apadrinhado é ótimo, mas você precisar ser apadrinhado é uma coisa que limita. Você fecha o acesso de várias pessoas que às vezes não estão em posição de privilégio. Se uma camareira quiser ser uma revenue, pois é. Como que ela vai conseguir? Aí você fala, eu era de reservas e fui revenue. Ok, você estava próximo, eu era de vendas e fui apadrinhado. Mas e quem tá mais longe? Sabe? Concordo. Quem tá mais longe? É muito mais difícil. A empresa não dá acesso. Eu lembro de uma grande rede hoteleira que eu trabalhei, que finalmente soltou um programa de trainee para revenue. Que legal. Inscrições abertas. Foi maravilhoso. Mas depois eu falei, desisto. Porque era assim, 20 inscrições. Foi antes da pandemia. 20 inscrições. Aí depois das 20 inscrições passava uma peneira. Você tinha que fazer um curso online lá, que eu já tinha feito, porque era de uma plataforma lá. Você tinha que pontuar X naquele. Os 10 que pontuassem melhor passavam para a próxima fase. 10. Da próxima fase, você passava por uma outra peneira. E aí, só 5 iam ser apadrinhados, iam passar por um plano de apadrinhamento e iam receber o ensinamento, on the hand, tal. Depois daquilo, você ia passar por uma prova. E dessa prova, só 3 receberiam certificados. Meu Deus! Depois que você recebe certificado, você vai ser revenue, né?
Você ganhou um cargo? Não. Não você necessariamente. Você só recebeu o certificado. Nossa. Então, eu falei, peraí. Você é uma empresa muito grande. Você tem 20 potenciais revenues aqui, dispostos, com vontade de aprender. E aí, não, foi peneirando, veio pandemia, o plano morreu, né, em si, mas eu já tinha desistido antes disso, porque eu falei, não é dá. proibitivo. É proibitivo. É a mesma coisa para as pessoas quando eu me formei em turismo. Eu lembro que eu fiz uma parte do meu estágio na Secretaria de Turismo de Santana de Parnaíba. E aí a gente queria continuar, a gente desenhou junto com o plano diretor uma parte da diretiva do turismo. A gente queria continuar e simplesmente não havia vagas. Por quê? Porque tanto Secretaria de Turismo quanto o Ministério do Turismo, eles não são ocupados por pessoas técnicas. Eles são ocupados por cabides eleitorais. Então, você vê que pode olhar, os ministros do turismo nunca são pessoas técnicas. São cadeiras negociadas com o Centrão ou com outros partidos políticos para dizer que tem um ministro. E Sim. Nenhum ministro é técnico, nenhum ministro Tem vai alguém sentar ali olhando, e vai por tá conversar com olhando. você de igual para igual. Fê, você quer mais? Quantas e quantas feiras eu já fui na minha vida? Quantas? Eu lembro que o Peru, o Panamá, eles davam um banho no Brasil. Mas assim, em termos de colocação, eu me lembro uma vez chegar no estande do Peru, um estande formidável, e simplesmente quem estava lá recebendo todos os buyers, shaking hands com todos os buyers, era o presidente do Peru. O presidente do Peru, o ministro do turismo, eu olhava pro estande do Brasil, tinha um cara da Embratur, um gordinho, suando, trocando a lâmpada no meio da feira. Tipo, gente, que posicionamento é esse? Como que a gente quer vender o Brasil? Como? Essa sua revolta eu também sinto, porque, gente, na Europa o turismo é a principal atividade econômica deles. Eles sobrevivem, eles dependem do turismo. O que o turismo não poderia ser aqui no Brasil? E não é. A própria China. A própria Gente, é gigante, é muito ela é enorme. engraçado, porque quando eu procuro cursos, né, internacionais e tudo mais, eu sempre vejo assim... E assim, coisas assim, muito vanguardistas de ensinamento teórico, Politécnica de Hong Kong. Uau. Faculdade X de Chengdu. E aí você fala... E aí, quando eu começo a estudar o mercado chinês, eu fico tipo... Eu falo, Gente, isso é surreal. Isso é surreal. É surreal. Eu falo, vocês são fora da curva. É. É que falta o soft skill, né? Mas ali a Ásia, o turismo... É um poder de escala fenomenal. Gente, é engraçado de fenomenal. ver como na Índia a hotelaria é extremamente estruturada. Sim. E não só na parte de turismo, mas quando a gente passa, como é que a Índia, ela se vende com aquela marca Incredible, né? E você vê repetidos anos, eles indo e se colocando e se vendendo, e investindo em países para entrar, para atrair turistas para lá. É muito sério isso, é muito sério. Eu vejo prioridade na China, eu vejo prioridade na Índia, eu vejo prioridade no Peru, eu vejo prioridade no Panamá, na Costa Rica. Você vê a África do Sul com a melhor hotelaria do mundo e com um departamento de incentivo e de vendas da África do Sul externo extremamente competente, com gente séria à frente. O Brasil tem tudo. O Brasil tem tudo. Eu já ouvi isso de uma menina da Costa Rica dizendo: quando é que o gigante vai acordar? Quando o gigante vai acordar o potencial do Brasil? O Brasil não precisa de nada, ele só precisa ter uma política séria de incentivo para as pessoas virem para cá. Então, eu tenho mais a vivência do lado do turismo. Quem trabalha com isso. Exatamente. Porque assim, é um mercado tão poderoso, que movimenta bilhões dentro do país, e às vezes supre até outros mercados que podem se comportar mal ali na economia. Poxa, por quê? Por que o profissional... É muito engraçado que na Índia, usando esse exemplo, quando uma pessoa fala, eu sou hoteleiro e eu sou gerente em um hotel. Gente, é um glamour, aquilo não na sociedade indiana é visto como você ser um alto executivo de uma multinacional. É atingimento de sucesso de carreira. Total.
Entendeu? Então você fala, Na Coreia também, para. assim. É da Na Coreia também. É muito forte a questão da hotelaria na Coreia. Muito forte. Para você E estar mercado no de capital saguão. aberto. Sim. O que eu acho Sim. impressionante. É O que a muito gente sério não o vê negócio. aqui. Sim. Mas mercado de capital aberto. Sim. Gente, é ações. As redes asiáticas, elas são capital aberto. A maioria. A E imensa maioria. pertencem, assim, a grandes... Conglomerados de empresas, conglomerados. concordo. Aí você fala, nossa, ali o cara que é dono da rede hoteleira, ele é Ele dono tem 3 de companhias aéreas, É, uma indústria uma farmacêutica. né? E você Sim. fala, poxa, isso é fora da curva, a gente tá Pois perdendo é, oportunidade. Mas trazendo aqui para o Brasil, para nossa É, a realidade, gente vai né? longe, né, nos sonhos. O que eu vejo no profissional, e claro que a gente está falando especificamente de furar a bolha, Uhum. e ninguém... Eu, por exemplo, não furei a bolha porque eu quis, eu furei a bolha porque foi uma necessidade, mas eu descobri que na bolha eu posso ser múltipla, eu sou muito maior do que eu era na hotelaria e no turismo, sendo super transparente. Eu acho que valeu, foi Uhum. duro, é claro que você comentou, Mari, você fez isso, você nunca duvidou de si mesma, empoderada. Cara, tive muitos momentos de pânico, eu paniquei, assim, de pensar, o que eu vou fazer com... Parece, a sensação que eu tinha é que eu tava jogando fora todo o meu conhecimento, toda a minha experiência para desbravar algo novo. E o que eu quero dizer para as pessoas é não, você não vai jogar nada fora, você só vai vir a agregar e confia naquilo que você aprendeu. Não é game over, é próxima fase. Exato, e você vai aprender. E hoje estou dedicada à indústria da moda, mas eu não fecho as portas. Se de repente falarem, Mari, volta aqui, quero que você trabalhe nessa indústria, preciso de você aqui numa consultoria, eu vou, Fê. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Porque eu acho assim, eu falo, o hoteleiro, o que mais agrega, a gente critica tudo mais, a alta cúpula, assim, mas igual eu tava falando num outro episódio, se você gosta, se você ainda quer estar na hotelaria, seja a mudança. Exato. Seja a mudança. Você vai sim ver gente que não vai concordar, vai ter gente que vai falar, você não é o perfil ideal. Mas assim, seja a mudança. Trate como legado também. Total. Porque talvez se nós, lá atrás, outros, talvez gerações passadas tivessem parado de perpetuar o erro, hoje teria deixado um legado pra gente, a gente desenvolveria e deixasse um legado pra próxima geração e deixaria essa indústria linda, maravilhosa, melhor. Eu acho que houve um legado, e isso não aconteceu só na hotelaria, tá, Fê? Eu vejo que todas essas mudanças, gente, que a indústria mais suscetível a assédio que a hotelaria, cara, eu tenho relatos de amigas que trabalhavam em hotéis em assédios horrorosos, que elas passaram vergonhas, vexames, real. E hoje eu vejo que isso, cara, se isso ainda estiver acontecendo, está com data para acabar. Isso não pode mais acontecer. Então, seja por uma questão de conscientização dos trabalhadores, da nova lei 15.000, 12.000, não lembro direito a lei, acho que é 15.547, que vem falar sobre o assédio. Tudo isso são ganhos da sociedade como um todo, que isso vai respingar em todas as áreas, não tem jeito. Mas algo que é muito importante é, concordo plenamente com você quando você diz, seja o agente da mudança. E se é que eu posso dar uma dica para as pessoas, tenha um plano B. Sim. Tenha um plano C. Vocês são plurais. Você não gosta somente de hotelaria. Você também tem outros interesses. Verdade. E o que eu falo muito para todas as pessoas com quem eu já trabalhei, exponha suas ideias. Seja no LinkedIn, seja numa outra rede social, exponha, seja produza conteúdo. Exato. Porque, gente, isso só vai abrir portas. E num momento de crise, todas essas portas que você abriu servirão de ajuda. Talvez numa nessa fresta, numa nessa portinha mora a sua próxima oportunidade, que foi o que aconteceu comigo. Verdade. Foram várias portinhas que eu fui abrindo ao longo do caminho que me deram, que me trouxe uma luz e que eu agarrei, que eu fui atrás, e que daí abriram outras janelas e se abriram outras portas e eu tive a oportunidade de passear por departamentos. Você fala, imagina, como que uma menina... E foi, Fê! Sim. E por quê? Porque, cara... agarrei a oportunidade, eu vou agarrar essa oportunidade, vou dar o melhor de mim. E nesses 3 anos, que já faz um pouquinho mais de 3 anos que eu saí de uma Big Corp, com todos os direitos, etc., que eu não trabalho CLT, basicamente, que eu vivo como autônoma e que eu aprendi que, gente, dá pra...
Dá para você crescer, dá para você aprender. Eu terminei um MBA no meio da pandemia. Eu tive a oportunidade de trabalhar em horários muito mais flexíveis. Hoje eu trabalho muito, muito mais do que eu trabalhava numa Big Corp, mas eu trabalho nos meus horários. Então eu tenho um filho pequeno, eu fico todo dia de manhã com ele, eu faço academia todos os dias. Pode ser 6 horas da manhã ou 10 horas da noite. Existem coisas que a gente não consegue enxergar, talvez, quando a gente esteja no meio da tempestade. Hoje eu encaro, Fê, que a minha tempestade, aquela tempestade, a minha cabeça, o quanto eu chorava quando eu fui demitida da Decolar, eu fiquei desesperada. O que eu vou fazer da minha vida, Fê? Eu tenho uma criança pequena para cuidar, o que eu vou fazer? E aos poucos as coisas foram clareando. E hoje eu olho para trás... se eu pudesse falar com aquela Mariana de 3 anos atrás, do dia 8 de maio, que foi o dia que eu me mandando embora, era simplesmente falar, calma. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, porque a gente vai fazer isso dar certo. E se o meu negócio que eu tô empreendendo agora não der certo, eu não tenho problema nenhum em começar a mandar meu currículo de volta para as pessoas. Você começa a perder até vergonha de pedir ajuda, sabe? Até quando eu preciso, eu peço ajuda, mas eu peço ajuda numa boa. Gente, me ajuda. Eu escrevo na minha rede, eu lembro que eu prestei consultoria para uma empresa que ela ficou 3 meses só no Brasil. E toda a galera foi mandada embora. Assim, eu escrevi na rede, gente, ajudem a recolocar esses profissionais. O tanto de gente que me acionou e falou, Mari, manda o currículo dessas pessoas. Programei uma lista, distribuí no mercado para essas pessoas serem recolocadas e todas foram recolocadas em menos de 1 mês. Uau. Então, se colocar disponível também, porque quando você pede ajuda, você também tem que ajudar as pessoas. É uma troca. Por isso que eu brinco, Fê, eu nunca nego um convite. Eu nunca nego um convite. Mari, poxa, me ajuda nisso? Ajudo. Mari, me ajuda com uma mentoria. Você conhece alguém? Ajudo. Mari, me conecta com alguém. Eu preciso conversar com alguém que seja bom em revenue. Mari, eu nunca digo não. Claro, só digo não se for uma coisa que totalmente descabida. Fora. Mas todas as vezes que as pessoas me pedem ajuda, Fê, eu ajudo porque amanhã pode ser eu. Amanhã pode ser eu que esteja precisando de um apoio, de uma ligação. Puxa, você conhece alguém nessa empresa? Me apresenta para esse cara. Poxa, eu quero oferecer um produto. Deixa eu conversar com ele. A gente não sabe. E é uma habilidade essa que eu acho que todas as pessoas deveriam ter. Eu brinco que empatia, ela é mais do que uma habilidade. Ela é mais do que um soft skill. É algo que todo mundo tem que praticar. Porque, gente, a vida é uma montanha russa. Eu estava até o dia 8 de maio de 2020 com um puta salário, com o melhor convênio que existe no mercado, com benefícios de alto executivo e do dia pra noite eu perdi tudo isso. E a minha dignidade não foi com ele. Eu permaneço a Mariana, eu sou a mesma Mariana, com menos benefícios, ralando muito mais, tendo que oferecer meu serviço, que vender, que correr atrás. E tá tudo bem. Mas você ainda é quem você é, né? Total. Mas é aí que tá. É aí onde as pessoas se perdem. Elas acham que elas são um cargo. Elas não são uma empresa. Ou que elas não são um cargo. Os outros te veem é realmente como você é, né? Eu sempre falo assim, gente, se colocar aqui na minha frente um diamante de verdade e um diamante falso, eu sou leiga, eu não sei ver o valor. Então, se eu falar assim pro diamante verdadeiro, você é falso, isso daqui não é falso, não tem valor. Ele não deixou de ter valor. Sou eu que sou leiga. Não enxergou o valor dele. Eu sou incapaz, eu não tenho nem habilidade de discernir aquilo. E às vezes, muitas vezes, em todos os mercados, é isso que acontece. O mercado não tem a capacidade, tem uma venda nos olhos e não enxerga. Mas algo que a gente precisa entender. As pessoas que trabalham em hotelaria, em turismo, são profissionais de serviços. Mas quando você for se candidatar a uma vaga, quando você for conversar com alguém do RH, você tem que ser um generalista. Você tem que ler a vaga a qual você está se candidatando. Você tem que entender quais são as experiências, habilidades necessárias para aquela vaga e se preparar para aquela entrevista. Isso é verdade. Porque não adianta eu virar para uma pessoa de RH, que é generalista, que contrata gente de tudo quanto é área para trabalhar ali, e você falar, olha, porque eu atingi o RevPAR de tal. Ela falou, vai atingir o quê? Não, você tem que dizer, atingimos o faturamento, superamos a meta em tantos %. Você tem que ser generalista. Eu tenho uma amiga que brinca comigo, me passa o seu currículo generalista para eu dar uma olhadinha. Hoje meu LinkedIn, ele é completamente generalista. Eu me vendo como uma profissional de serviços, uma executiva de marketing, vendas de serviços. E eu posso atuar em qualquer área que exija essas habilidades. Até eu não me limito a isso. Tudo. Fê, mas tudo as pessoas se serviço. limitam. E o que eu digo é, não se limite.
Não se limite, mas saiba redigir o seu currículo, saiba se portar numa entrevista De acordo. como um profissional generalista. Se eu chegasse para head de RH da Recarga Pay, que foi a fintech que eu trabalhei, e começasse a falar para ela só os termos técnicos de turismo, ela falou, gente, essa menina ela não se adapta aqui. Ela não ia ver valor. Não adianta. Por isso que você tem que ser generalista e você tem que se preparar. Qualquer entrevista, qualquer currículo, qualquer documento que você vá se apresentar, você tem que saber para quem você está fazendo. Agora, surgiu uma oportunidade de uma empresa de turismo, aí eu pego aquele currículo técnico maravilhoso, e eu já fiz isso, e a menina do RH não entendeu nada, tá? Além dela não ter entendido, me arrependi amargamente, porque além dela não ter entendido, a pessoa, o gestor que eu iria responder para essa vaga também não era da área, tá? E o que acontece muito. Acontece muito. Então, a minha dica saiba com quem você vai conversar para você preparar o documento certo. Nossa, Mari, eu ficaria com você mais horas. Ai, horas tá muito aqui. bom. Mas assim, eu tenho certeza que toda essa conversa agregou muito. Eu tenho certeza que vai despertar em muitas pessoas. Eu acho que primeiro de tudo a consciência. Sim. E a mensagem maior aqui é: estoura a bolha. Estoura a sua bolha. Sim. Estoura a sua Não bolha. tenha medo, vá. Não tenha medo. Se joga. Vá, se joga. Aprenda, leia. Sabe, assim, absorvem tudo no tempo livre. Tudo. Sabe, quebre o paradigma, saia do engessado que você acha, que você supõe que é sucesso. Vai atrás, quebra a bolha de verdade. E assim, igual você falou, tem um plano B. Plano B, plano C, plano D. Tenha muitos planos. Seja o dono da sua carreira. Gente, seja o dono da sua carreira, é sério. Seja o dono da sua carreira. Seja múltiplo. Não tenha medo. Não tenha medo, Fê. Acho que o maior recado Veja o seu valor. Vá. Entenda e se o seu tiver valor. com medo, vá mesmo. Com medo. Vá com medo. Exatamente. Mas não se estagne e não se limite. Se tem uma coisa nesses 3 anos que eu aprendi eu valho muito mais do que eu imagino. Eu consegui fazer coisas que eu jamais imaginaria. E graças a Deus que eu me dei essa oportunidade, que eu mergulhei, que eu estudei, que eu me preparei para conseguir dar conta do recado. E muitas vezes, tremendo, com a perna bamba, mas fui, me joguei, aprendi e vale muito a pena. Vale. E aquela coisa, você pode ir, eu sempre falo para alguns colegas hoteleiros, falar, eu tô indo pra tecnologia, vou desenvolver sistema. Fala, ai, que bom, desenvolve um PMS, ó. E ganha dinheiro. E traz um PMS melhor pra gente. Precisamos, inclusive. Muito, pelo amor de Deus, principalmente PMS. Eu acho que dava um episódio inteiro aqui. Então, assim, eu tô indo pra arquitetura. Vai e monta hotéis que tenham uma estrutura que caiba a operação. Olha. Pra onde você quiser ir, vai. Se você puder voltar e mudar o coreto aqui, melhor bagunçar ainda. As coisas, por favor, volta. Volta Mas com assim, tudo. pra você voltar e trazer a mudança, vai. Se você quiser voltar, volta. Se você não quiser... Então, assim, eu sempre falo, eu nunca incentivo ninguém a abandonar a carreira, nem nada, mas é isso. Se dê oportunidades. Porque, talvez, indiretamente, essas idas vão transformar o nosso setor. Total. E há voltas, porque o mundo dá voltas. Muitas há voltas. Idas e dá voltas. E, às vezes, é na volta que, depois de anos, você volta trazendo... e se você agrega, talvez... Você mostra quanto o profissional hoteleiro, turístico e o que for é valioso para os outros mercados, talvez você vai gerar até a valorização dentro do mercado. Concordo. E você vai deixar um legado. Porque a consciência que você gerou, você deu para o próximo, para as próximas gerações, para os próximos hoteleiros, às vezes tudo que você não recebeu. Mas não é sobre receber, sobre dar também. Ai, que lindo, não é? Concordo. Então, com essa mensagem que Exato. que a gente vai se despedir. E só pra terminar, dizer uma coisa importante. Por mais que eu tenha saído do mercado, ele sempre mora em mim. Ai, sempre. Todas as experiências que eu tive, todas as viagens, todos os clientes, todos os fornecedores, tudo o que eu vivi dentro da indústria, ela ainda tá dentro de mim. Então, eu vou levar o turismo e a hotelaria onde quer que eu vá, ele vai comigo. Ai, amo. Mari, quem sabe um dia eu volte a trabalhar, não é? Quem sabe a gente bagunça os coretos juntas. Mas assim, muito obrigada, de verdade. Assim, foi um prazer
ter você aqui. Eu amei. Quero você de novo já, pra gente falar muito mais sobre varejo. Vamos porque falar. tem muita coisa pra se abordar aí no varejo. Eu acho que vai agregar muito. Mas muito obrigada, de verdade. E pra você que tá assistindo, você que tá ouvindo, segue a Mari, vai no LinkedIn dela. É um LinkedIn maravilhoso. Treine seu algoritmo no LinkedIn, tá? Não adianta reclamar das fanfics do LinkedIn, que não tem conteúdo. Treina seu algoritmo. Sim. Vá atrás de pessoas que realmente agregam. Não fica na sua bolha, só hoteleiros, turismólogos. Se conecta com o pessoal de todas as indústrias. Todas as indústrias. Você vai ver muita coisa, você vai aprender muita coisa, você vai dar muita coisa e você vai receber muita coisa. E antes de dizer o tchau, eu quero agradecer a Plot Produções, que é o nosso parceiro oficial aqui, que cede o espaço, toda essa qualidade de produção, tá? Então, se você, a sua marca, tá buscando por um lugar para produzir o seu conteúdo em todos os formatos de audiovisual, entre nas nossas redes sociais, no site, que a gente vai ter o prazer de atender todos vocês. Mari, muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Ai, linda!